Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui da Roden e hoje nós temos o prazer de receber aqui duas ilustres presenças aqui no nosso podcast. Ana Paula Lutemberg, ela que é psicóloga e supervisora do RH do Grupo Roden, e também a Marlene Schmidt-Schlickmann, ela que é psicóloga organizacional aqui do Grupo Roden também. Muito obrigado desde já pela presença de vocês. E hoje o tema então será Setembro Amarelo, né? O mês de setembro chegando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse importantíssimo tema que é o Setembro Amarelo, e que a Roden tem como tradição já também abordar esse tema, que é algo muito importante. Ana, vou começar falando contigo aqui também, para tu explicar para a gente um pouquinho mais o que é o Setembro Amarelo, qual que é a sua importância. Mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigada. Então, o Setembro Amarelo ele é uma campanha que existe no Brasil desde 2015. Então, ela já é mais antiga, né? Um pouco do que isso, mas no Brasil ela iniciou aí a partir dessa data. E é uma campanha de conscientização e de valorização da vida. Então é um mês que se tira para falar sobre isso, para se conscientizar desse tema, mas claro que todos os demais meses do ano a gente também precisa falar a respeito disso. Mas em especial em setembro a gente faz aí essa relação, né, ao Setembro Amarelo para ter essa valorização da vida. Então trazer a importância da nossa vida, né, o valor da vida humana, o quanto que é importante estarmos vivos, né, viver Sim. de fato, né, a nossa vida. E tem toda uma história aí por trás também do porquê o amarelo, por que é utilizado essa cor. Então, teve um menino que lá no ano de 1994, né, esse menino se chamava Mike, ele acabou então, né, fazendo isso contra a sua própria vida, e ele tinha um apreço, né, um carinho muito grande por um Mustang amarelo. Então, no dia do velório desse menino, então a família e os amigos entregaram mensagens, né, em um papelzinho com uma fitinha amarela, então para representar a cor desse carro que ele tanto gostava. Então surgiu daí também, né, a questão do amarelo, e também porque o amarelo ele representa luz, né, representa a vida. Então quando a gente olha para a cor amarela, nunca é algo que vai representar, né, uma tristeza, um sentimento ruim, muito pelo contrário, né, a gente tem essa energia, essa vibração quando a gente pensa no amarelo. Então por isso aí também que se atribui essa cor, né, o Setembro Amarelo, para a gente lembrar aí da importância da vida, né, tanto da nossa como das pessoas que estão à nossa volta, né. Legal. Todo esse contexto aí também, né, é muito importante a gente entender, né, para falar um pouquinho da importância dessa campanha. Marlene, a gente vai conversar contigo também um pouquinho e já vamos abordar um tema bem interessante que eu tenho certeza que o pessoal vai poder ficar ligado, digamos assim, nisso. É para tu falar para a gente se tem algum sinal de alerta que os colegas de trabalho podem observar, que podem de repente indicar que alguém esteja enfrentando problemas de saúde mental. Vocês como psicólogas de repente podem dar algumas dicas preciosas para todos nós. Obrigado pela tua participação Obrigada. Também, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Existe sim, né, os colegas de trabalho, né, começam a diminuir a questão do desempenho, né, eles falam muito coisas negativas, né, eles sintam vergonha também, né, de estar ali falando essas coisas, mas muitas, tipo assim, estão mais tristes, né, mais pensativos muitas vezes, né, alguns estão mais chorosos, né, então esse tipo de coisas que vai se percebendo no dia a dia, né. Legal. E a gente que trabalha aí todos os dias com os colegas, a gente sempre fala que a empresa, o nosso trabalho, se não é a segunda casa, né? Eu acho que quase é a primeira casa, né? Mas enfim, a primeira casa, a primeira família. Então a gente conhece muito bem as pessoas, né? Então se a gente não tá bem, chega no trabalho, a pessoa já olha pra ti e já pergunta: o que deu hoje? O que tá com essa cara? O que aconteceu? Não dormiu bem? Brigou com alguém? Ou tá estressado? Então a gente sente essa energia nas pessoas e percebe também quando elas não estão bem. Que o normal, né? Então sempre os dias que não são bons. Com certeza. É muito importante, né, os colegas se perceberem que está vindo avisar, né, por eles terem essa proximidade, colegas que estão passando por uma dificuldade emocional. Então é mais ou menos nessa linha assim de pensamentos, né? Até agora, né, a Marlene até falou um pouquinho sobre isso, mas assim, digamos, né, eu percebi então, vamos lá, vamos por exemplo prático, vamos dizer assim, né, um colega meu ou, né, trabalha comigo aqui, então
ele está com essa dificuldade, está com esse problema, o que eu posso fazer assim, com uma pessoa que está passando, digamos, por dificuldades emocionais? Qual é o trâmite correto que eu devo ter se eu perceber isso? A gente até pode pensar, né, e ter isso na nossa mente, que nem sempre a gente vai estar preparado ou ser a melhor pessoa para fazer algo para ajudar. Então, a gente ouve muito isso também. Eu acabei não chamando a pessoa para conversar, ou não pedindo o que aconteceu, não fazendo nada, porque eu acho que eu não tenho competência, né, para auxiliar. Mas muitas vezes o que a pessoa precisa é somente ser ouvida. Né? Às vezes a gente está em algum lugar, encontra alguém, a pessoa fala, descarrega um monte de coisa em cima de ti, tu só ficou ouvindo e a pessoa está se sentindo bem. Para ela resolver o dia dela, né? Então, primeiramente, eu acho que é o ouvir. O mostrar que a pessoa ela é importante, né? Porque às vezes, se eu estou ali no meu ambiente de trabalho, o meu colega chega, eu vejo que ele não está bem, mas eu também não me importo, também não digo nada, poxa, né? Como que aquela pessoa que já não está bem vai se sentir? Né? Vendo que às vezes as pessoas que estão à volta dela também não se importam, né? Então, às vezes ela mesma não está se importando com ela mesma, então ela precisa sentir essa valorização também, né? Entender que ela é importante, né? Que a gente se importa com ela. Então, de perguntar o que aconteceu. De repente, ela não vai querer conversar, mas oferecer ajuda. Nesse momento, você não quer, mas se em algum momento você quiser, me procura, eu vou estar aqui, ou me manda uma mensagem, ou a gente toma um café depois, ou se quiser ir lá na minha casa. Então, oferecer ajuda, né? Dentro do que a gente é capaz, né? Do que a gente ser essas pessoas, ser empático, né, acima de tudo. Então, demonstrar que eu sei também o que a pessoa está sentindo, né, que por mais que eu nunca tenha passado por isso, mas que eu entendo que aquilo é difícil, né, então dar esse apoio, esse suporte, né, então, de repente, se nada disso do que eu falei faz sentido, mas eu quero mesmo assim ajudar, então, de repente eu falo para o meu líder, né, para o coordenador do setor, ou eu falo para o RH, ou para uma outra pessoa que eu tenho mais afinidade, olha, fulano lá não está muito legal, já faz uns dias, acho que a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. Então, qualquer sinal que a gente perceber, né, que não seja o normal, que não seja o natural daquela pessoa, a gente precisa parar para refletir, né? O que a gente pode fazer? Será que é normal? Será que não é, né? Porque como a gente falava antes, né? Os dias ruins todo mundo tem. Então vai ter os dias ruins, os dias tristes, os dias que a gente tá com dor, os dias que a gente tá mais preocupado com alguma coisa, mas não é normal todos os dias serem assim. Né? Então quando se torna algo muito rotineiro, aí é um sinal de alerta. Né? Então aí a gente com certeza precisa ir pensar, né? O que a gente pode fazer, já que estamos falando de valorização da vida. Né? Ana, até algumas pessoas, tô um pouco depressivo, começa a contar algumas coisas e tal, e quem está na conversa, vai trabalhar, né? Isso é coisa fresca, isso é não sei o que. A gente tem que cuidar com o que a gente fala assim também, né? Porque isso é muito importante para quem está recebendo uma mensagem nesse momento. O ouvir sem julgamento, né? Eu acho que é aquela questão de tu prestar, né? Essa sensibilidade, ter essa sensibilidade de ouvir sem julgar, né? Que a gente tem o costume muito, assim, de tradições, de dizer que o meu problema é maior do que o problema do outro, e por que ele está fazendo, né? Tipo, essa questão, vamos dizer, um tempestade em um copo d'água, né? Algo nesse sentido. Mas a gente tem que entender que a gente não pode medir o sentimento do outro sobre o nosso sentimento, né? Então, muitas vezes, está sentindo, talvez você não viveria da mesma forma, mas o outro está vivendo dessa forma, e para ele isso é algo enorme, né? Então a gente não ouvir sem julgamento, eu acho que é ainda das principais, né, que a gente precisa ter dentro do nosso convívio, tanto no trabalho quanto familiar, né? Então importantíssimo. E de fato cada um sente de uma forma, e uma coisa que a gente percebe muito, nem só pela nossa área, né, de atuação, mas acho que como seres humanos, que às vezes a gente também acaba fazendo isso, a pessoa te traz um problema, às vezes na intenção de conversar, desabafar, né? Às vezes eu vou te dizer assim, nossa, eu tô dormindo mal a semana inteira, tô dormindo mal, não tô me alimentando bem.
Aí ela vai olhar pra mim e vai dizer, não, eu que não tô dormindo bem, eu que não durmo, eu também não como direito. Ou seja, a pessoa nem tá me ouvindo, ela tá numa competição pra ver quem que tá sofrendo mais. Então, é aquele ouvir assim com atenção e de fato empatia. Poxa, talvez de fato eu posso não estar dormindo bem também, mas agora é o momento que aquela pessoa tá precisando conversar, né? Então, a gente cuidar com essas comparações também, né? E já tem a outra comparação que a gente observa muito também. Eu tinha uma pessoa, um amigo que tava assim também. E tu nem sabe, ele tava muito doente. Aí pronto. Aí se a pessoa já não estava bem, aí de vez, né? Acabou com tudo. Então a gente tem que, de fato, cuidar muito, né? Porque as palavras, elas têm um poder muito grande. É o que a gente fala. Essas dicas são muito importantes, né? Até porque, claro, vocês são psicólogas, têm essa facilidade muito maior, né? Mas para quem não é, ter essas dicas aí, com certeza, é muito importante. Antes de continuar nosso bate-papo, você que está acompanhando pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal. Nós temos podcasts aqui de forma frequente, né, de vários temas, né, dos temas mais variados possíveis. Você pode ficar muito bem informado sobre os temas aqui da Roden e ficar, né, então, por dentro das nossas novidades aqui, basta se inscrever no nosso canal. Marlene, na sua opinião, né, ou não sei se existe algum estudo, mas na sua opinião, quais são as principais barreiras que as pessoas enfrentam para buscar ajuda? Primeiro, eu acredito, né, eu vejo também que é a questão da vergonha, né, do medo do julgamento, o que os outros vão pensar, né, porque a sociedade num todo meio que burla esse tipo de assunto, né, porque é uma coisa triste de se falar, né, por exemplo, pelo fato de ser um cuidado à vida, né? Que muita gente às vezes não consegue achar uma saída diferente e acaba atentando, né, com a sua própria vida. E a gente, no julgamento, faz com que essas pessoas se desmotivem a procurar o ajuda, né? Então, essa falta, né, a vergonha que eles sentem muito a questão de baixa estima, né? Então, tem uma questão assim, eu era para ser forte, sou fraco, né? Então, nesse sentido também, e existe, assim, bastante bloqueios, né? Que o julgamento até mesmo da família, que muitas vezes tem aquele preconceito que isso não existe, é vagabundo, sabe? Então, com isso, eu acho que a vergonha é a que mais impede eles de procurar ajuda, assim, né? Admitir que estar doente, né? E eu sempre dou um exemplo, né? Ninguém tem vergonha de dizer que quebrou um braço, de chegar numa festa de família com o braço engessado e dizer, escorreguei lá, caí, quebrei o braço. Poxa, tô aqui, tô com um problema, tô com uma ferida, tô com, né, uma questão de saúde. Mas por que as pessoas têm vergonha, então, de chegar, às vezes, numa festa de família e dizer, olha, tô passando por um período depressivo, né? Tô tomando medicação, tô fazendo um acompanhamento. Ou até mesmo chegar no trabalho e avisar o chefe, olha, hoje eu não vou trabalhar porque caí, me machuquei e tô indo pro hospital, né? As pessoas não têm vergonha disso, mas têm vergonha de falar de coisas emocionais que não são visíveis, né? Porque é como se o que a gente não vê, a gente não acredita. Então, eu não tô vendo a tua ansiedade, a tua depressão, então eu digo que ela não existe, né? Que é falta de trabalho, que é falta de, sei lá, de Deus, de tantas outras coisas, né? E, claro, cada um tem a sua crença e a gente sabe que isso também ajuda. Também é um motivador para a pessoa se sentir bem, né? Viver uma vida mais leve, mais feliz. E tem tanto essa questão desse tabu, dessa sociedade que a gente vive, que já mudou muito. A gente percebe que evoluiu muito, mas ainda tem esse preconceito, esse tabu. E também N fatores, né? Questão propriamente de políticas públicas que trabalhem isso, né? Hoje é muito fraco isso ainda, a gente percebe, né? Falta muito isso, uma atenção especializada para isso. Questão financeira, nem todo mundo consegue pagar uma terapia uma vez por semana, ou duas, dependendo da situação. O SUS é uma fila gigantesca, então tem várias coisas que de fato vão impedindo, né? Eu tenho vergonha, ao mesmo tempo o dinheiro está curto, e às vezes é mais fácil eu ir lá na farmácia e tentar pegar um remédio, e aí assim vai, né? Vai indo.
É verdade, tem esses complicadores, digamos assim, né? A gente está falando de saúde mental, claro, aqui, e queria que tu falasse um pouquinho para nós também qual que é o papel dos psicólogos organizacionais nessa questão da promoção da saúde mental dentro das empresas. Como é que pode ser trabalhado isso com os psicólogos nas empresas na Roden, mas nas empresas em geral? Sim, acho que a própria profissão, né, da psicologia, o que a gente aprende, o que a gente estuda e o que a gente coloca em prática é trazer esse bem-estar para as pessoas de forma emocional, né? Então, trazer o bem-estar, trazer o desenvolvimento. Então, o psicólogo dentro da empresa, ele vem para isso, para trazer melhorias, para fazer sugestões, né? Ou como a empresa ela pode estar mais adaptada, né? Justamente a ter esse maior acolhimento, a ter um ambiente mais saudável mentalmente, a ter um ambiente que gere um desenvolvimento maior. Então, tudo isso, o psicólogo, com o conhecimento que ele tem, ele vai poder colocar em prática, né? Desde, às vezes, uma sugestão de trocar uma mesa de lugar, né? Que aqui está mais escuro, aqui está mais claro, as pessoas se sentem melhor aqui. Então, é uma mudança simples. Até mesmo desenvolver uma pesquisa, né? Com planos de ações, então com ações de fato, né? Dentro das empresas. Então, tudo voltado realmente a trazer esse bem-estar, né? Para as pessoas. Porque é saúde, né? A gente precisa prezar pela saúde das pessoas e pelo bem-estar. Então, é o pacote completo, né? Então, é saúde mental, é saúde física. Então, tudo isso está junto aí no contexto, né? Legal, muito bom mesmo. Marlene, nessa mesma pegada, digamos assim, nessa mesma levada da pergunta que eu fiz para a Ana, quais recursos e ferramentas que a empresa oferece para ajudar os colaboradores a lidar com essa questão da saúde mental? Então, hoje a gente tem a Roden, né, falando da empresa, né? Ela conta, então, com um psicólogo nas organizações, organizacional, né, que acaba dando um suporte para esses funcionários, colaboradores que necessitam de uma ajuda, né? A primeira fala que eu costumo dizer, né? Porque a gente não consegue fazer terapia semanal com esses funcionários, né? Por N motivos, mas eu, né, como profissional, boto sempre o meu número, né, então à disposição para caso eles ainda não conseguirem a terapia no SUS ou no particular, que entre, né, através de mensagens, daí a gente vai dosando ali para ver como é que está esse paciente, né? Se ele estiver em estado mais graves, vamos dizer assim, a gente acaba chamando mais vezes para fazer a conversa, né? E até eles conseguirem, então, essa consulta, né? E palestras, né? Então, a gente está com alguns projetos ali também de palestras, estamos com grupos, né? Criando grupos também, para que a gente consiga estar mais próximos, né, desses pacientes, desses colaboradores que precisam da nossa ajuda quanto psicólogos, né? Então, hoje, talvez a gente converse mais profundo mais depois, né? Mas a gente tem o grupo da ansiedade, então, no momento, né, que estamos com bastante colaboradores, mais de 100 colaboradores participando, né? E assim a gente vai moldando, né? Os primeiros sempre são mais desafiadores, né? Mas a gente está indo caminhando com passos devagares, né? Mas caminhando para isso. Então, agora vai ter o projeto do Setembro Amarelo, né? Que a gente já está desenvolvendo também, né? Algumas palestras e até mesmo algumas ferramentas que eles possam estar usando durante o Setembro Amarelo e agora para o final do ano também. E assim a gente vai, conforme vai vindo demandas, a gente vai tentando fazer alguma coisa para que a gente consiga atingir todos de uma forma. De alguma forma dar um conforto, né? Dar alguma coisa assim também para quem está passando por essas dificuldades. Ana, falar especificamente, claro, né, que é nosso podcast fala para todo mundo, mas falar assim especificamente para os nossos colaboradores de repente, como é que existe algum autocuidado, alguma coisa assim que eles possam praticar para manter a saúde mental em dia? Como é que funciona isso? Eu acho que o primeiro autocuidado de todos é se conhecer. A partir do momento que eu me conheço, eu vou entender o que é bom para mim. Então, às vezes, eu posso ser uma pessoa que eu lido bem com estresse, com, né, situações adversas.
Eu posso ser uma pessoa que não me lido muito bem com isso, então eu preciso ir tendo esse meu termômetro, né? Então, para mim conseguir ter aí esse bem-estar, eu preciso me conhecer, ter o meu termômetro, me mostrar onde eu posso ir, aonde eu não posso, né? O que me faz bem e o que não faz. Então, se eu tenho algum projeto pessoal, algo comigo que eu quero realizar, com certeza isso é um autocuidado, né? Pode ser, de repente, eu quero emagrecer, eu quero mudar a minha alimentação, eu quero ter hábitos mais saudáveis, quero fazer uma atividade física, quero fazer uma academia, quero estudar, quero fazer um curso. Então, tudo isso faz parte do autocuidado, né? Quando a gente olha para si e entende o que a gente precisa. Às vezes eu posso só precisar chegar em casa, tomar um banho e assistir uma TV. E às vezes eu posso ser a pessoa que chega em casa, que toma um banho, que preciso fazer outras coisas para me sentir bem, né? Mas a gente precisa, acima de tudo, se conhecer. Porque a gente percebe muito isso, né, Marlene? Às vezes a gente conversa com alguém e pergunta, mas o que você acha que aconteceu, né? Pra você estar assim. Eu não sei, eu simplesmente não percebi o que estava acontecendo. Quando eu vi, eu estava assim. E aí a gente vai ajudando a tentar entender. Mas lá, há tantos meses atrás, você perdeu alguém da tua família. Depois você, né, aconteceu outro fator. E aí a pessoa vai, é verdade. Então foi acontecendo muitas coisas que a pessoa não percebeu, né? Não teve esse autoconhecimento, não cuidou, né, de si, às vezes no momento que precisava. E aí chega, às vezes, num ponto onde está tudo super, né, super valorizado, os sentimentos que eu tô tendo, né? Então acho que o primeiro deles... eu sempre digo, a gente precisa acordar de manhã, a gente sempre acorda na correria, né? O despertador tá tocando e fica, às vezes, o máximo que pode, assim, na cama, ainda enrolando, aí acorda já tropicando nas coisas, já deixa cair, já fica estressada, já começa o dia ruim. Poxa, vamos acordar uns 5 minutos mais cedo, só se olhar no espelho e fazer o download, assim, sabe? Corpo e alma. A alma voltar pro corpo, assim. Poxa, quem que eu sou, né? O que que eu quero? Como é que eu quero meu dia hoje? Ter esse momento com a gente mesmo, né? Porque, por exemplo, a gente tá aqui agora e eu aposto que nem nós, nem quem está nos ouvindo nesse momento, tá sentindo o seu próprio corpo. Então, a partir do momento que eu dissesse agora, sinta os seus pés, a gente vai começar a sentir os pés. Mas a gente vive tão no automático que a gente não sente as coisas. Se eu não sou capaz de sentir algo que está aqui, né? Eu não consigo sentir a roupa em mim, né? Se aperta, se não aperta, né? Então, a gente não consegue sentir isso. Quem dirá o que está mais profundo, né? O que é impossível de ver. Então, a gente precisa ter isso, né? Esse autocuidado de realmente ter esse momento de... Seja se olhar no espelho, seja sentar no gramado e ter essa conexão consigo mesmo, né? Quem sou eu? O que que eu gosto? O que que eu não gosto? O que eu quero mudar na minha vida? O que que já tá bom e eu quero manter, né? O que eu ainda preciso evoluir, né? Então a gente precisa ter esses momentos de conexão, né? Principais. E uma coisa assim que sempre passa muito na minha cabeça e eu gosto de dizer isso para as pessoas e muitas vezes é até intrigante assim falar sobre isso, mas só se vive uma vez. Como você está vivendo a sua vida? E muitas pessoas não sabem a resposta para isso, né? Então, como é que você está vivendo a sua vida? Sabendo que só se vive uma vez, a gente tem uma oportunidade de estar aqui. Eu estou deixando os dias passar e eu não estou nem sabendo quem eu sou, né? Então a gente precisa ter esses momentos assim de realmente de reflexão, né? De ter as nossas metas, os nossos planos e de buscar estar feliz, né? Com a gente mesmo. A gente tem que pensar que nós somos uma caixinha, né? E todos os dias a gente vive coisa e vamos guardando sempre dentro dessa caixinha. Chega um momento que a gente não tem mais de guardar, onde guardar as nossas coisas, aquela caixinha está cheia, né? Ou que nem um copo de água, todo dia a gente pinga uma gota ali naquele copo. Então, a depressão e o sistema emocional vem disso. Então, a gente tem que pensar que eu não pego, a depressão não vem de repente, né? Ela vem de momentos, que nem a Ana falou, de momentos que a gente vai vivendo no passado. Então, se a gente não tratar os primeiros, né, a gente nunca vai se curar ou nunca vai resolver aquele problema, né? Então a gente precisa mesmo se conhecer realmente, né? Se aquilo me ofendeu ou se aquilo me fez mal, ok, né? A gente não pode menosprezar os nossos sentimentos, né? Eu acho que cada um vive de uma forma, cada um é uma pessoa, então a gente não pode
acreditar que o que o outro sente é diferente, ou o que eu estou sentindo é diferente, né? Então, é único, né? Cada um vive de uma forma. Luana, e até também, vou falar não como psicólogo, porque eu não sou, né? Então vocês me corrigem se eu estiver enganado, mas que a gente não pode deixar essa pressão ser mais forte do que a gente, assim, né? A gente está lá na cama, não, eu vou levantar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar alguma coisa assim, e se de repente, eu não me sinto à vontade de falar com as psicólogas porque eu conheço elas, assim, tem o CVV que o pessoal pode procurar na internet também e são pessoas desconhecidas, vamos dizer assim, então assim, tem uma solução, mas a pessoa também precisa procurar essa ajuda de alguma forma também, né? Exatamente, ela tem que dar esse passo também para sair de onde ela está, né? Então, tem o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, então que o número de ligação é 188, então você liga, né, a ligação é gratuita, a qualquer horário do dia, da noite, da madrugada, né, seja lá onde você estiver, você vai ser atendido e ouvido por alguém, né, que é o que a gente tanto fala. Então, pode ligar no CVV, pode conversar com os psicólogos da empresa, pode procurar o médico da empresa, a equipe de enfermagem, o líder, o colega de trabalho, o vizinho, o amigo. Tem várias formas da gente buscar essa ajuda. Às vezes eu tentei com uma pessoa e essa pessoa parece que não entendeu muito que eu estou precisando de ajuda, eu não vou desistir. Eu vou em busca de uma outra ajuda. Mas o importante é, de fato, a gente não parar, né? Não estacionar. E tudo o que a gente sente e vive emocionalmente, então depressão, ansiedade, tristeza e sentimentos positivos também, né, alegria, todos esses outros, eles acontecem dentro de nós, todos eles. E nós que comandamos, né, olhando assim, a gente que se comanda, né? Então por que a gente não consegue ter esse comando, esse domínio também sobre as nossas emoções e sentimentos? Mas é difícil. Sim. Mas quando a gente era criança também era difícil caminhar, também eram tantas coisas difíceis e a gente não desistiu e foi aprendendo. Então tudo que acontece de novo, eu nunca tive medo de alguma situação e agora eu tô tendo, então eu vou aprender a lidar com esse medo, né? Nunca aquela situação me deixou triste. Agora eu estou, então eu vou aprender a lidar com aquilo. Então são coisas que é possível aprender, é possível mudar, né? O ser humano é fantástico. A gente entendeu como funciona o ser humano e nada é estagnado. Tudo é possível ser mudado, né? A gente conhece quantas pessoas que mudaram, né, no decorrer da vida, que mudaram completamente aí o seu jeito de ser. Então a gente pode sim mudar, né, o que a gente sente e passar a ser o protagonista da nossa vida, né? Eu vou ditar aí o que acontece comigo. Tem coisas que nem sempre vai estar no nosso controle, mas o controle vem do que eu faço com o que acontece comigo, né? Acho que muito nesse sentido, assim, né? Bem isso. Meninas, então, né? Gosto de chamá-las assim também, mas até essa seria para vocês duas, se for possível. Se vocês pudessem compartilhar com a gente algumas histórias ou alguns exemplos de como que o apoio psicológico fez a diferença na vida de alguma das pessoas que vocês já atenderam, assim, como é que vocês poderiam tratar isso pra gente de forma prática, digamos assim, que vocês de repente já passaram por isso, né, atendendo alguém e que isso tenha melhorado a vida dessas pessoas. Tudo que as pessoas trazem para nós sempre é de sigilo 100% ético, né? Mas o que a gente pode colocar desse tempo que eu estou na Roden também, que eu tive contato com situações assim, é que de fato faz muito bem, né? Quando a pessoa acha alguém que está disposta a ouvir ela e que entende, né, o problema que ela está passando e que de alguma forma tenta arrumar uma solução, né? Seja dizer assim, olha, então aqui vou te dar um encaminhamento para você levar lá e agendar uma terapia lá no SUS, ou vou te passar o contato aqui da nossa psicóloga que é conveniada na Roden, que ela atende num valor diferenciado. Então tudo isso faz diferença, né? Então a gente já teve várias situações, né, que a gente acompanhou, tanto situações mais leves como situações mais críticas, né? Então todas elas a gente sempre se dedica ao máximo, né, para dar o melhor suporte, o melhor atendimento, para que essa pessoa de fato se sinta bem. E uma coisa que a gente ouve muito também é que às vezes no trabalho que a pessoa se sente bem. Então, às vezes é aqui que ela vai chegar chorando, que ela vai buscar uma ajuda, que ela vai pedir para conversar.
E então tem muitas pessoas que querem muito ficar no trabalho para fugir de alguns problemas que tem lá fora também. Então a gente sabe o quanto que essa segunda casa ou primeira casa, né, é importante na vida das pessoas. Então a gente precisa estar preparados aí também, né, para lidar com o que aparece. Né? Sim. O voltar, né, deles dizer, deu certo, né, Isso. porque a gente tenta, né, ajudar de alguma forma, né, auxiliando eles a buscarem ainda mais ajuda na terapia em si, né. Então, a gente sabe que a medicação é super importante para esse princípio de tratamento, né, porque eu costumo dizer que a medicação, ela veda, né, o que realmente aconteceu com nós, mas ela não, né, com a gente, mas ela não trata daquele assunto, então só com psicoterapia mesmo para tratar, vivenciar tudo aquilo que aconteceu para ela buscar uma melhor estratégia de viver, né? Porque vai acontecer situações semelhantes ou iguais àquela situação que levou ela a estar na posição que está hoje emocionalmente, né? E acaba com isso, a medicação está me fazendo bem, então eu vou desistir da terapia, vamos dizer, né? E, na verdade, isso não é adequado, né? Porque a medicação auxilia ela a estar mais centrada, né? Para buscar a melhor ajuda para ela. Então, é muito interessante, é muito gratificante. Eles dizem, estou bem, vou ter que parar a terapia por condições, mas eu estou bem, né? Então, às vezes, realmente, né? Ou porque o tratamento já deu, ela já está começando a continuar a caminhar sozinha, né? Porque no SUS, quando eu trabalhei no SUS, a gente tem uma limitação e a gente não consegue ficar por terapias por longo tempo, né? Então, a gente, por dar continuidade à fila. E eles voltarem, dizer, não, para te agradecer ou te trazer alguma coisa, é importante, né? Faz com que a gente fica emocionalmente feliz, né? Porque a gente entende o que eles estão vivendo, né? Aquela empatia. Então, se a pessoa consegue continuar a caminhada aí sozinha, sem a terapia, a gente não precisa viver eternamente em terapia quando a gente não consegue, né? Então, mas eles voltarem a agradecer, eu acho que é a melhor forma de dizer assim, nossa, o meu dever foi cumprido com essa pessoa e eu posso fazer isso por mais, né? Imagino que gratificante que é, né, ela também. E pensando assim nessa questão da medicação, de fato, né, às vezes as pessoas acabam indo por esse caminho por parecer ser mais fácil. Mas o antidepressivo, o ansiolítico, ele vai trazer, de fato, uma ação. Mas é a mesma coisa que um remédio que eu tomo para dor de cabeça. Se todo dia eu tenho que tomar um remédio para dor de cabeça, eu não sei o motivo, às vezes é porque eu tô comendo alguma coisa que eu sou intolerante e me gera dor de cabeça. Não vai adiantar eu tomar um remédio se eu não corrigir aquele meu comportamento, aquela minha ação que me gera, né, essa situação. Então, a mesma coisa, né? Eu estou precisando tomar a medicação naquele momento para mim dar uma estruturada na vida emocionalmente, para depois eu não precisar mais, né? Para eu sozinha conseguir caminhar aí com as melhorias, né? Legal. A gente está partindo agora para a nossa parte final, digamos assim, né, do nosso podcast de hoje. E essa última pergunta também, queria que vocês duas comentassem. Marlene, de repente, inicia, a Ana depois pode complementar. Que são mais ações do que o Setembro Amarelo, né? Recentemente, inclusive, a Roden lançou uma novidade muito bacana que eu já ouvi falar muito bem, mas que vocês estando lá com certeza podem falar muito melhor. De algum programa que vai além do Setembro Amarelo da questão de saúde mental. Pudesse falar um pouquinho a mais para nós, Marlene, como é que está sendo, o que é esse grupo, como que teve essa ideia, né? Vocês tiveram essa ideia, como está sendo esse início de trabalho também? O grupo aconteceu... inicialmente, quando eu entrei na Roden, né, já estava meio que idealizado pela Ana, né? Aí a gente acabou, junto com ela, dando continuidade, né? Então, é um grupo onde teve links, né? Que essas pessoas se inscreveram. A gente não divulga, para os demais colaboradores, né? A não ser aqueles que estão no grupo. A gente, no primeiro dia, formou um contrato, né? Onde o que se fala dentro daquele grupo permanece naquele grupo, para os demais, né, colaboradores ficarem sabendo. Se acaso cada um queira
espalhar da sua própria vida, ok, mas, né? Então, mas o que se diz dentro do grupo a gente não tem que ser mantido sigilo, senão vão ser retirados do grupo se acaso a gente ficar sabendo, né? Porque o sigilo para nós é o mais importante, é onde que a gente consegue manter um vínculo com aquele colaborador, para ele ter confiança de vir conversar com a gente sobre qualquer assunto, né, relacionado à vida pessoal, ou ao trabalho, ou qualquer nesse sentido que gera uma insegurança neles, né? Então, ali a gente conversa das sensações que eles sentem, se eles já né? Tipo, o que aconteceu para você estar se sentindo isso hoje? É as perguntas que a gente mais faz, né? Alguma coisa antes, né? Não, nada. E semana passada, né? Mês passado. Então, isso é tudo o que a gente vai perguntando e eles vão falando. Fica sempre aberto, então ninguém é obrigado a falar dentro desse grupo, né? A gente, lógico, leva materiais para ver a dimensão, né, que a gente possui testes, então a gente faz a dimensão de quanto, né, que essa pessoa está em sofrimento, né? Então está sendo bem legal, o pessoal está gostando bastante, então acredito que nós estamos caminhando para o lado certo, né? Isso aí. Então a gente faz esses momentos de conversa, que a gente chama de roda de conversa, então onde é bem aberto, para cada um falar o que sente, trazer situações também que conseguiu resolver o seu sentimento, né? Às vezes, para mim, quando eu tô ansiosa, funciona eu tomar uma água. A outra pessoa funciona ir numa sala escura e contar até 10. Então, as pessoas vão trazendo também exemplos de coisas que funcionam para elas e, legal, vou fazer isso eu não testei ainda. Então, a gente traz desde o contexto também, né? O que é a ansiedade, uma aplicação, né, de um teste psicológico também, então para ter também essa mensuração, né? Então a gente vai elaborando sempre conforme a necessidade do grupo, não é algo que é engessado, né? É assim do começo ao fim, mas uma coisa que a gente percebe é que a gente estipula um tempo, né, para acontecer e se deixar as pessoas ficam mais e mais e mais, porque é tão legal, apesar de ser um tema tão dolorido, né? A gente sabe delicado, quanto que é difícil, delicado, mas a gente trabalha isso de uma forma boa, né? Então, tem momentos que às vezes as pessoas choram, né? Que se emocionam. Então, tudo isso é tratado com muito respeito também, né? Com muito cuidado. Então, apesar de ser, né, dentro do espaço da empresa, a gente faz com que, né, esse momento seja legal, seja algo bom, seja uma coisa acolhedora. Então, a gente tem tido esse cuidado, né, e tem colhido bons frutos disso também. E a gente espera que isso possa crescer cada vez mais, né? Agora a gente está com ansiedade, mas quem sabe daqui a pouco a gente pode trazer um tabagismo, uma outra situação que seja de saúde também, né? Para quem tem pressão alta, para quem quer emagrecer, não sei, por aí vai, né? Pensando em saúde realmente, né? Tanto que o nome do projeto né? Rodem Bem-Estar em Ação. Porque o bem-estar vai agregar aí, né, vários temas. Então a gente começou com a ansiedade por ser um tema muito atual, né? O Brasil é o país mais ansioso, então a gente sabe que não é aqui, é em todos os lugares. A gente tem altos índices de pessoas com isso, né, com esse sofrimento. Então a gente iniciou com isso, mas a ideia é que isso tome aí caminhos muito maiores também, né? Então as pessoas pedem para trazer pessoas de fora também. Eu quero trazer quero trazer o meu filho, o meu marido, então, calma, né? A gente tá primeiro com o pessoal de dentro de casa, mas nada impede daqui a pouco, futuramente, a gente não ter um projeto de fato rodem para a sociedade, né? Por que não? Então, são coisas que a gente está plantando na sementinha e a gente vai vendo os frutos, né? Que isso vai gerar aí também, né? Isso é muito legal, né? Nossa, poder ver esse resultado é fantástico. Pessoal, então, né, quem assistiu até aqui, com certeza... teve dicas riquíssimas, né, sobre esses assuntos que nós tratamos aqui, de valorização à vida. De antemão, já quero agradecer mais uma vez a vocês duas pela participação. E a gente queria deixar um espaço aberto, então, tanto para a Marlene quanto para a Ana fazer as considerações finais. Mas mais uma vez agradecer a você que esteve aí nos assistindo. Esse tema tão importante, tão legal, esse bate-papo tão legal que a gente teve aqui hoje também sobre a campanha Setembro Amarelo, saúde mental e tudo mais.
Marlene, mais uma vez, muito obrigado e fica aqui mais um espaço, né, para você dar as suas considerações finais também. Agradeço a oportunidade, né, de estar vindo aqui falar com o pessoal, né, nesse podcast. Quero agradecer também ao Grupo Roden por ter me selecionado, né, para vir trabalhar numa empresa que é tão motivadora, né? Para mim, muito que eu gosto muito, né? Por ter trabalhado há anos atrás, então gostaria de ter voltado, voltei, então assim é algo bem importante. E dizer, né, que para os colaboradores da Roden, enfim, né, que é onde que eu estou trabalhando, estou sempre à disposição. Nossos colaboradores, né, os líderes e coordenadores de setores têm o meu número de telefone, então se não quer vir conversar aqui na Roden, né, no expediente, então podem mandar então mensagem de WhatsApp que eu vou tentar ajudar a resolver da melhor forma possível e assim agendar um horário que mais eles se sintam confortável de estar vindo conversar, porque é o que me motiva a estar dentro da psicologia, é o que me motiva eu estar dentro do Grupo Roden. Então, é isso que eu estou muito feliz e é isso que eu desejo, assim, que todo mundo vive bem da melhor forma possível. Muito legal, Ana, também muito obrigado pela tua participação mais uma vez aqui, né? A gente de vez em quando faz um podcast aí falando de emprego, às vezes de Setembro Amarelo, a gente vai conversando sobre vários temas, mas hoje foi muito legal. Parabéns a vocês duas até por falar tão bacana assim desse tema tão importante e o seu espaço também para as considerações finais. Legal. É sempre um prazer, né, imenso poder vir aqui trazer um pouco do conhecimento, né, que a gente tem. Então, parabenizar aí também, né, a Marlene pelo excelente trabalho que ela vem fazendo aí no Grupo Roden. A gente percebe o carinho, né, que as pessoas têm por ela e isso é muito importante, né. E pensando em Setembro Amarelo, tudo que a gente falou aqui não deixa de ser valorização da vida, né, por mais que a gente não entrou muito nas vias de fato, né, do que quer dizer isso, mas é a valorização da vida, né. E uma reflexão que eu gosto de fazer e queria deixar para as pessoas também, né? E até para vocês aqui, né? Vou fazer essa pergunta para vocês. Se eu tivesse aqui agora, né? Vocês imaginem que eu tenho, porque eu não tenho, tá? 10 milhões de reais e eu oferecesse esse valor pela vida, ou pela tua, Lucas, vocês venderiam? Não. Por esse valor? Não. E por quê? Né? É óbvio, porque eu não ia estar mais aqui para aproveitar esse dinheiro, ou quem que ia gastar, essa é minha família, de jeito nenhum que eu vou deixar esse dinheiro para eles. Então, de fato, né, acho que essa é a reflexão. Por quê? Né, a gente às vezes chegar nesse ponto, se é algo que não existe nada mais valioso que a nossa vida. A gente pode perder tudo nesse mundo que a gente vive, família, carro, dinheiro, emprego, enfim. Mas a nossa vida é o que a gente tem de mais valioso, que não tem nada nesse mundo, não tem problema nesse mundo, sofrimento, sentimento nesse mundo que vai valer a nossa vida. Então, acho que esse é o pensamento que a gente gostaria de deixar para as pessoas, né? Que não existe nada que vai valer a pena você trocar, né? Pela sua vida. Então, é o nosso bem mais precioso, é o que a gente precisa cuidar mais. Então, nossa vida sempre vai vir em primeiro lugar de tudo, né, e de qualquer outra situação, de qualquer outra pessoa. Então vamos valorizar aí a nossa vida, entender o valor que a gente tem, né, e dizer aí também que a Roden super valoriza as pessoas, né, o nosso patrimônio, né, o nosso maior patrimônio aí são as pessoas, né, então a gente sempre busca desenvolver as pessoas, cuidar das pessoas da melhor forma. Então, a gente só tem aí a agradecer também, né, a colaboração de todo mundo sempre. E estamos abertas, né, sempre que alguém precisar de um apoio, de desabafar, de chorar, de não sei, né, seja lá o que for que precisar, a gente está sempre à disposição. Né? Um abraço também, né, às vezes uma risada, enfim, né, a gente sabe que cada um às vezes tem uma necessidade e a gente está sempre aqui, sempre bem abertas também para isso. Tá ótimo então, mais uma vez muito obrigado a vocês por terem aceito o nosso convite aqui hoje, obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Esse foi mais um podcast aqui da Roden e esperamos vocês também nas próximas edições. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.